responsabilidade muito grande a gente estar aqui no altar do Senhor, ministrar a palavra. Um temor muito grande, porém uma alegria imensa, meus irmãos. Como é bom falar da palavra de Deus. Como é gostoso, como é bom. Hoje nós vamos estar falando sobre um episódio que aconteceu com Jacó, que vai nos trazer muitas revelações. Como eu acabei de ler agora, em Gênesis 28, no versículo 10, em outra tradução que eu vou ler agora, a primeira eu li na nova linguagem de hoje, vou estar repetindo novamente. O versículo 10 do Gênesis 28 diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Muitos de nós já conhecemos a história de Jacó. Quem era Jacó? O que aconteceu na vida de Jacó? Da onde surgiu as 12 tribos de Israel? Todos nós que lemos a Bíblia, meditamos e buscamos, nós conhecemos muito essa história. Filho de Isaac e Rebeca, um irmão gêmeo chamado Esaú. E Jacó, sabemos que ele era diferente do seu irmão Esaú. Apesar de ser gêmeos, não eram idênticos, mas eram também muito diferentes. A palavra do Senhor nos fala que quando Rebeca estava já gestante, os dois já brigavam no ventre, Jacó e Esaú. Já tinha aquela briga. E sabemos também que a palavra nos relata que Rebeca, ela não podia engravidar, mas Isaac, o esposo dela, orou a Deus, e Deus concedeu o desejo do coração deles, e Rebeca engravidou, ficou grávida. E portanto, conforme foi passando o tempo e a gravidez ia avançando e os dois ali crescendo, ela achou estranho, porque naquela época não existia ultrassom, não existia pré-natal, não existia nada das coisas que existe hoje. E nem já revelação, nem nada, o que vai ser, se é menino ou menina, e bexigas e fogos e tudo que hoje em dia se tem, né? Porém, ela percebeu que algo diferente havia, era diferente. Algo diferente havia no ventre. Era uma sensação diferente. E ela foi orar a Deus. E Deus falou para ela: são 2 nações dentro do seu ventre. 2 nações. E essas nações vão brigar uma com a outra. E o mais velho vai servir o mais novo. O que não era comum naquele tempo, onde o primogênito tinha mais direito do que os demais filhos, aonde tinha. Porém, ela teve Jacó e Esaú, Rebeca, e foi passando o tempo, os irmãos conhecem a palavra, e foram crescendo. Sabemos que Jacó ele é muito diferente do que Esaú. Esaú era mais caçador, para caça, longe, vivendo, né, na vida dele. E Jacó já era mais caseiro, família, casa, com a mãe ali, era diferente. Veio que a personalidade dos dois era diferente. Vamos dizer, um era mais família, o outro era mais independente, o outro fazia mais as coisas. E a palavra de Deus nos conta que quando Esaú tinha 40 anos, ele se casou com uma Etélia, o que foi de desagrado de Isaac e Rebeca. Eles não gostaram do povo ter essa mistura com outros povos que não têm o mesmo propósito em Deus, o mesmo pensamento. Uma palavra diz: andarão 2 juntos, não tiverem acordo. E assim temia eles, né? E o que mais assim Deus foi falando comigo, foi ministrando no meu coração sobre Jacó, e conforme eles foram crescendo, sabemos também que Jacó aprontou algumas, né, mentiu para o pai, com a ajuda da mãe, Rebeca, para poder receber a bênção da primogenitura. Sabemos que por conta disso, ele comprou a primogenitura.
Primogenitura, glória a Deus, primogenitura. E eu sou primogênita, hein? Primogenitura. Por um prato de lentilhas. E assim, Esaú abdicou o seu direito de poder receber a bênção do pai Isaac. E com o passar do tempo, logo em seguida, ele já tinha perdido essa bênção para Jacó. Tanto que a palavra de Deus fala que Jacó é traiçoeiro, enganador, tem essa tradução sobre a vida de Jacó, esse significado. E passando mais um tempo adiante, quando Jacó já recebeu a bênção, passando mais rápido, os irmãos conhecem que Jacó já recebeu a bênção do pai, vestiu a roupa de Esaú, levou o prato lá no socado, e o pai, pensando que era Esaú, que já tinha conversado com Esaú, Isaac falou: vai lá, meu filho, pega uma taça, faz um guisado, vem aqui que eu vou te dar outra bênção. A mãe, Rebeca, de ouvido atento, falou assim: ó, vai lá, Jacó, pega 2 cordeiros lá, fazia aquele sofá. Não, mãe, mas não dá, porque o pai vai saber, por causa do meu irmão é diferente, ele é mais peludo que eu. Não, fica tranquilo que eu resolvo tudo, Rebeca. E assim foi. Enganaram Isaac, e Isaac, achando que era Esaú, derramou sobre a vida de Jacó a bênção da primogenitura. Quando Esaú chegou, já ficou totalmente revoltado, bravo, e conforme desde a gestação, aquela briga, ao tempo, com o passar do tempo, mais coisas foram acontecendo que deixou os 2 irmãos, vamos dizer assim, num pé de guerra. Jacó e Esaú. Com o passar do tempo, uma coisa aqui, outra coisa ali, um prato de lentilha aqui, uma perda da benção ali, e assim foi indo. Só que chegou um tempo que Esaú falou assim que o meu pai morrer, assim que meu pai Isaac fechar os olhos e morrer, eu vou matar Jacó. Isso era o desejo que estava no coração de Esaú. A palavra de Deus nos mostra. Só que Rebeca, de olho, de ouvido, bem atenta, já chamou Jacó e falou assim: olha, filho, é melhor você ir embora, é melhor você ir. Vai para a casa do meu irmão, aonde você estiver, indo lá na casa do meu irmão, ele vai te acolher. Passa o tempo fora, passa o tempo, até que isso saia do coração do seu irmão. E assim foi. Rebeca, que era muito esperta, vamos se dizer assim, bem ligeira, chegou para Isaac, e jogou assim: olha, eu não gostei que Esaú casou com as mulheres etéreas, que Esaú casou, e não quero que Jacó também case também com essas mulheres do nosso povo, para dar continuidade na descendência, na geração, com o mesmo propósito, com a mesma visão, o mesmo Deus. E ela falou isso para Isaac, pensando bem, é melhor mesmo, né? Não foi de agrado de Isaac e nem de Rebeca o casamento de Esaú. E assim foi. Em versículo 28, só por cima do primeiro, faz assim, versículo 1 diz assim: Isaac chamou Jacó e abençoou, e ordenou e disse: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, levanta-te e vai para Arã, a casa de Betuel, o pai da tua mãe, e toma lá uma mulher das filhas de Labão, o irmão da sua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e multiplique, para que sejas uma multidão desse povo. E assim foi a bênção de Isaac sobre Jacó, para Jacó ir. Mas no fundo, Rebeca queria que ele saísse dali por conta do irmão, de que Esaú não concluísse com aquele plano de acabar com a vida do irmão, por conta de ciúmes, por conta de tudo que aconteceu. Ele tomou minha bênção, ele fez, enfim. E assim foi onde eu cheguei aqui no início, no versículo 11. Jacó vai para uma terra estranha, ele que era muito do lar, ele que era muito família, vai caminhando para a casa do tio e vai caminhando totalmente, imagino eu, algo novo na vida dele, algo que ele não sabia o que ia vir, só com um propósito: eu vou para lá. E foi caminhando no deserto.
no versículo 11 diz que chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs para o seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. A pessoa que está assim, vamos dizer, longe da família, num lugar novo, algo que não sabe o que vai acontecer, e num deserto onde está cheio de perigos, de noite é muito frio, de madrugada é frio demais, e de dia é o sol demais, onde tem muitos ladrões, onde tem serpentes, animais, né? Mas ele achou um lugar com uma pedra e depois a cabeça dormiu. Só que nesse sono dele, no versículo 12, diz assim que ele sonhou com uma escada posta na terra, e essa escada, cujo topo ela tocava lá no céu, e os anjos subiam e desciam. Subiam e desciam. Ele teve essa visão, ele sonhando. Os anjos, eles são celestiais do céu ou eles são terrenos igual a nós? Eles são celestiais. Então tem algo diferente aqui. Subia, descia. Subia, está aqui na terra. Descia. O mais provável que a palavra poderia falar é que eles descessem e subissem. Não, eles subiam e desciam, a palavra fala, para mostrar que aonde nós estamos, aonde nós estivermos, o deserto que nós estivermos, nós não vamos estar sozinhos. Deus, ele já fala na palavra dele que anjos estão ao nosso redor cuidando de nós. Já começaram sozinhos ali. Anjos estão ao nosso redor cuidando, protegendo, aonde nós formos, em todos os locais aonde nós estivermos, nós não estaremos sozinhos jamais. Porque os anjos do Senhor, ele dá ordem para acampar ao nosso redor e proteger e cuidar. E assim foi diferente com Jacó. Ele dormiu naquela pedra. Mas o que a gente pode entender daí? Que no deserto, onde nós passamos por muitas batalhas e tribulações, o deserto também é um lugar que a gente tem que descansar. Apesar de não conseguirmos muitas vezes, porque o deserto é sofrido, o deserto é um lugar de mudanças, o deserto é um lugar onde Deus vai nos moldando e transformando, mas é um lugar que nós precisamos descansar no Senhor, dormir. Assim como Jacó, o lugar, o jeito que ele dormiu, é um lugar de ter sonhos. Aqui a palavra de Deus fala que ele teve esse sonho, dos anjos subindo e descendo. E nesse sonho, logo em seguida no versículo 13, diz: e eis que o Senhor estava em cima dela, ou seja, em cima no topo da escada, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que está deitado, eu darei a ti e a tua descendência. Deus fala conosco no deserto, meus irmãos. Deus fala conosco. Apesar de nós temermos estar no deserto, mas quando nós nos sentimos sozinhos, porque Jacó não estava com mãe, com pai, com irmão, não estava com ninguém ali, não tinha ninguém. Ele estava sozinho, passando por aquele momento. Até mesmo como se dizer agora a palavra fugiu. Negação, o irmão dele não queria saber, a mãe arrumou um plano, ou seja, ele estava sozinho. Ele desce. E Deus sempre fala conosco no deserto. Quem nunca passou por momentos de tribulação, de enfermidade, por situações a qual a gente não vê saída, após situações a gente pensa, é o fim, agora não dá mais. E Deus, ele fala. No nosso limite é onde Deus fala. É onde nós estamos mais sensíveis para poder ouvir, para poder entender, para poder se entregar ao Senhor. É quando a gente passa pelo deserto. Apesar de muitas pessoas terem medo, nossa, estou passando por um momento, eu estou passando pelo deserto. O deserto, nossa, o deserto, mas o deserto ele fortalece. O deserto ele renova. Quantas pessoas saem diferentes depois de passar pelo deserto? Você nunca mais é o mesmo quando você passa pelo deserto. Você nunca mais é. Você vai, a sua vida é transformada de uma tal forma que tudo aquilo que você pensava antes do deserto
tem mais a mínima, não tem mais importância. Porque no deserto é onde você se achega mais. E assim foi com Jacó. Ele ouviu nessa visão, ele viu os anjos de Deus falando para ele que essa terra aqui, ó, descendência, é sua. Eu entreguei a Abraão, é descendência. Quem era Abraão? Avô de Jacó. Então é da sua descendência. E continuou Deus falando: e a tua descendência será como o pó da terra, no versículo 14. Estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, no norte, no nordeste, no sudoeste, para frente, para trás, em cima, tudo isso daqui, ó, vai ser tudo descendência sua. Tudo sua descendência. E Deus falando com ele. E assim foi. A promessa de Deus, ela não para só em você. A promessa foi para Jacó. Agora Deus está falando com Jacó, mas a promessa foi para Jacó, foi para Abraão. Tua descendência será numerosa, maior do que a areia do deserto e maior que a quantidade de estrelas do céu. Isso Deus falou para Abraão. Jacó, sendo neto, recebeu a mesma promessa. Ou seja, a promessa nunca para em nós, ela dá continuidade. Os nossos filhos, o que Deus promete para nós, vai também para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa herança, não vai parar só em nós. Por isso que é importante nós estarmos sempre na direção de Deus, sempre com ensinamentos do Senhor para a nossa descendência, sempre firmado na raiz, na palavra, sempre firmado cada vez mais no alvo, nosso Senhor Jesus, porque aí sim vai perpetuar a nossa geração, a nossa descendência. Porque um dia nós não estaremos mais aqui. Mas se nós não trazer Jesus para o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos não vão trazer. Os nossos netos não vão saber. Os nossos bisnetos não vão nem conhecer. Mas quando Deus tem uma promessa na nossa vida, passa geração e geração e geração e geração. A promessa dele se cumpre nas nossas vidas e não somente em nós. E quando Jacó ficou lá dormindo, logo em seguida, Jacó passou o deserto, chegou até o destino dele, que era a casa do tio Labão. E quando ele chegou lá, logo de cara ele já se apaixonou por quem? Pela Raquel. E já falou assim: não, quero casar com ela, vou casar com ela. Labão ficou todo contente, feliz. Nossa, você é o meu sobrinho e tal. E foi aquela festa e encontrou uma família lá. Só que, conforme ele foi se engraçando e gostando muito da Raquel, Labão falou: vou entregar a minha filha, melhor entregar para você, que é o meu sobrinho, do que entregar para um estranho. Vamos fazer o seguinte, um acordo: você trabalha 7 anos para mim. Como sabemos que a palavra de Deus diz: 7 anos você vai trabalhar e você tem a minha esposa, você tem a minha filha como esposa. E assim ele fez, trabalhou. Imagina a alegria dele trabalhando 7 anos para casar com a mulher que ele queria. Com a esposa, com aquela moça bonita, que a palavra diz que ela era bonita, tanto de rosto quanto de corpo, a palavra do Senhor fala. E assim foi. Só que do mesmo modo que Jacó lá atrás enganou o pai, ele também foi enganado aqui. Ele passou pelo deserto para conversar com Deus primeiro, para ver a promessa de Deus, mas quando ele chegou lá na terra prometida, lá em Canaã, quando ele chegou lá, ele também foi enganado. Do mesmo modo, quando ele foi casar com Raquel, como sabemos, Labão foi e colocou Lia. Não, mas aqui o costume é que a mais velha tem que casar primeiro. Você não pode casar com a mais nova, sendo que tem a mais velha na frente, vai ficar como o negócio? Não, assim vai gostar não. Então, vai ter que casar. Ele ficou maninho, e assim foi. Sentiu o gostinho amargo daquilo que ele fez lá atrás. Sentiu. Quando Deus ele vai transformando a gente, Ele vai tratando a gente passa também pelo mesmo
vamos dizer assim, a gente é refinado, transformado pelas mesmas ações até do que a gente já fez. Muitas coisas ele ensinou a gente. Ele passou por isso. Passado mais 7 anos, ou seja, 14 anos para ele chegar a casar com a mulher dos sonhos dele. E passou. E foi passando muito tempo. E assim, passando. Assim como ele passou pelo mesmo processo, sentiu na pele, vamos se dizer. Hoje, ele realizou o sonho. Casou com a Raquel. Só que assim foi continuando. Passando a vida de Jacó, desde o dia que ele sonhou, desde o dia que ele dormiu com aquela pedra, como um travesseiro, a vida dele foi continuando. E passado todo esse tempo, nós sabemos que a promessa do Senhor ela não cai por terra, que a descendência dele seria enorme. Assim ele foi indo, ele foi tendo filhos e filhos, foi com concubinas, foi com Lia, foi tendo todos os filhos, 11 filhos. Ele foi indo ali, trabalhando ali na cidade de Lia, junto com o sogro, vivendo ali a vida dele. E anos foram se passando. Só que Labão, ele percebeu que quando Jacó chegou lá, ele ficou mais rico também. Porque Labão tinha algumas posses, mas não era muita coisa. E quando Jacó começou a trabalhar, ele percebeu que da vida de Jacó, ele também começou a enricar. E ele falou: não, mas eu não quero que você vá embora. Vamos fazer um acordo? Esse acordo está lá no Gênesis 30. No versículo 25. Ele sabia que ele estava prosperando por conta de Jacó. A bênção que estava em Jacó estava prosperando a vida de Labão, do sogro dele. No Gênesis 30, 25 diz assim: depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar à minha terra, dê-me os meus filhos e as minhas mulheres que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu vou embora. O Senhor sabe muito bem quanto eu tenho servido. E Labão respondeu: fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações eu fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer ganhar, que eu pagarei. Então, ou seja, Labão ele não queria perder Jacó, porque ele queria, o interesse dele era de ficar mais rico. E qual foi a ideia de Jacó? Eu não quero que ele pense que eu sou um trapaceiro. Eu não quero que ele pense isso. Eu vou fazer um trato com Labão. Porque lá no passado, ele era conhecido como trapaceiro. Lá no passado, quando ele enganou o irmão. Só que quando ele teve aquele encontro com Deus, lá naquele sonho, naquela visão lá atrás, no deserto, algo nele mudou. Ele não queria ser mais o Jacó de antes. Não queria ser mais trapaceiro, que mente, que enrola, né? O que se faz de outra pessoa, usurpou a vida do irmão para dizer para o irmão. Mas ele ficou com isso na mente, e com o passar do tempo, mesmo sendo enganado pelo próprio sogro, com o passar do tempo, os tempos, mesmo filhos já grandes, as mulheres dele, tendo condições, tendo dinheiro, ele não queria que o próprio sogro pensasse que ele seria sim um enganador. Então, no versículo 29, ele diz assim: então Jacó disse: o Senhor sabe como eu tenho trabalhado e como eu tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora eu preciso cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pague? Labão falou. Labão ainda ficou insistindo. Você quer que pague quanto? Não quero salário. Jacó falou: eu continuarei a cuidar das suas ovelhas, se o Senhor concordar com a proposta que eu vou fazer. Hoje eu vou passar por todo o seu rebanho, a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. E só isso que eu quero como salário.
No futuro, será fácil o Senhor saber que eu tenho sido honesto. Olha a preocupação de Jacó. Ele só pediu os carneirinhos pretos, as ovelhas, os carneirinhos malhados, as ovelhinhas pretas, né? Os carneirinhos pretos e os cabritinhos malhados. Só esses. Só que Labão, ainda muito ligeiro, é irmão de Rebeca mesmo. Acho que eles tinham assim, bem irmão da Rebeca. Aí ele pegou e falou assim: um servo dele, ó, pega todos esses malhados, porque na genética assim, não tem como, vamos supor, uma pessoa, né, uma raça branca, com a genética branca, se casar com uma pessoa branca e nascer alguém do lado. Pela genética não tem como. É muito difícil. Se toda a família da esposa é toda loira de olhos azuis e do esposo loiro de olhos azuis, como que vai nascer uma pessoa bem mulata, negra mesmo? Não vai nascer. E essa não é a lógica, né, de Jacó. Ele falou: eu vou querer esses aqui, os malhados pretos. Só que Labão falou assim: tem uma ideia. Falou para o servo dele: ó, pega todos esses malhados a respeito e leva para bem longe. A palavra diz que é 3 dias de viagem. Leva para bem longe isso daqui. Só deixa os carinhos aqui, ó. Mas quando fosse nascer, não tivesse nenhum que fosse para o Jacó. 3 dias de viagem, meus irmãos. Quem já foi para o Nordeste sabe. 3 dias de viagem de carro, cheguei em Alagoas. Daqui de São Paulo, cheguei em Alagoas. Imagina a distância que deixou esses animais. Foi colocar lá longe. Como que Jacó ia passar lá no rebanho lá de Labão? E daqui em São Paulo, nós fomos aqui em São Paulo, e ele foi para ir lá para Alagoas para ver. Não tem como. Labão se achando muito esperto. Só que a bênção do Senhor estava com quem? Aquele que Deus abençoa, pode alguém fazer o que for, pode falar o que for, pode fazer o que for, porque aquele que Deus abençoa não vai sair com perda. Quem abençoa não vai sair em desvantagem. Quando Deus está no controle, quando Deus está no comando de todas as coisas, não tem o que fazer. Pode falar, pode fazer, o que quiserem. Não adianta. Não adianta. E assim foi. Só que Jacó, o que ele fez? Ele percebeu que só tinha, assim que ele passou no rebanho, ele percebeu que só tinha as clarinhas, tudo. Mas fraquinhas, ele pegou o galho, no versículo 37 diz assim, de Gênesis 30. Então Jacó pegou um galho verde, de amendoeira e de prata, e descascou, fazendo aparecer listras brancas. E ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros, aonde eles iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando eles iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listradas, com manchas e malhadas. Gente, isso é um milagre. Como que um bicho vai olhar um galho e nasce um filhote do jeitinho do galho? Não é amor de Deus? E assim foi. Né? E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listradas com manchas malhadas. Versículo 40, Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim Jacó foi formando seu próprio rebanho, separando dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó colocava os galhos de árvores na frente deles, os bebedouros, e assim eles iam cruzando perto dos galhos. E mais à frente, os animais fracos, Jacó não colocava os galhos. Ou seja, os animais fracos iam ficando com quem? Com Labão. E os animais mais fortes iam ficando com quem? Com Jacó. Desse jeito. Jacó trapaceou? Não. Certamente foi algo de passado por Deus para ele. Porque não tem como. Eu falo, ó, quero que nasça dessa cor, quero que nasça dessa. Não tem que poder a gente tem, gente. Qual é o poder? A única certeza que ele tinha é que ele sim tinha uma promessa de Deus. Jacó tinha essa promessa de Deus. A descendência dele seria gigante. E assim foi. E a palavra de Deus diz que Jacó,
ele ficou muito bravo. Jacó não, Labão ficou muito bravo. Ficou muito bravo com isso. Os fraquinhos ficavam com ele e os mais fortes ficavam com Jacó. Jacó ficou tão rico, que ele chegou a ter escravas, camelos, ovelhas, bodes, cavalos, as mulheres, os filhos, e o desejo dele era voltar para a casa dele, o lar dele. Já tinha se passado muitos e muitos anos, certamente o irmão dele já não estava mais com aquele desejo no coração, e assim foi indo. Só que Jacó, é interessante que nessa volta para casa, qual foi o desejo de Jacó? De passar pelo mesmo caminho a qual ele foi. Aquele caminho ali, aonde ele dormiu naquela pedra como um travesseiro. Aquele caminho, aonde tudo mudou na vida dele. Aonde dali ele recebeu a transformação dele. Aquele travesseirinho de pedra, aquela visão que ele teve de Deus, aquele sonho mudou a vida dele. Antes, quando ele foi pobre. Jacó foi sozinho, passou pelos perigos ali de frio, para dormir, os perigos da noite, de ladrões, de bichos, peçonhentos e tal. Dormiu num travesseirinho de pedra, fez um travesseiro de uma pedra, sem reclamar. Dormiu tão bem, que eu acho que melhor do que muitos de nós, num colchão king size, numa cama colchoada, porque quantas pessoas têm situações assim, quando dormem no colchão, você não tem uma noite de sono boa, tem insônia, preocupações, depressão, enfermidades, e não tem uma noite de sono agradável. E ele dormiu bem aquela noite, nesse sonho a qual onde revelou essa promessa. Só que quando ele já voltou casado, no mesmo caminho. Muitos anos se passou, ele não esqueceu aquele lugar. Ele voltou casado, ele voltou rico, voltou pai, 11 filhos, as mulheres, escravos, demais. E ele fez questão de passar naquele mesmo local. Gênesis 35. Gênesis 35 diz, no versículo 6: Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Saiu sozinho e voltou acompanhado. E ali edificou um altar e chamou aquele lugar de El Betel. Portanto, Deus ali se lhe tinha manifestado quando ele fugia da face do seu irmão, naquele lugar. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã, e abençoou. E disse Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o nome de Israel. Deus mudou até o nome dele naquele local, aonde Deus transformou, aonde Deus cuidou, proveu, cumpriu. Ele foi com uma promessa abstrata, mas voltou com a promessa concluída. Foi sozinho e voltou. Muito bem acompanhado. E no versículo 11 do capítulo 35 diz: Disse Deus mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te uma nação, sim, uma multidão de nação sairá de ti. E reis procederão dos teus lombos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, a tua descendência, depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. Versículo 13 não, 14. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, e uma coluna de pedra, para celebrar essa aparição de Deus ali. E derramou sobre ela uma libação, uma oferta de bebida, e deitou sobre ela azeite.
promessa de Deus se cumpriu ou não? Hoje sabemos que as 12 tribos de Israel veio de Israel, de Jacó. Sabemos que ali é o povo escolhido de Deus, a descendência se perpetuou e hoje conhecemos a Cristo através dessa descendência que Deus falou e prometeu aos nossos patriarcas lá atrás. E é tão interessante que esse travesseirinho de pedra é o que mais me chamou a atenção. Quantas vezes nós nos deitamos em travesseiros de pedra onde a gente vê que não tem solução? O que vai ser do amanhã? O algo novo, algo que se espera, o que vai acontecer? Mas é ali que a gente vê o agir de Deus, a transformação, o falar de Deus. Lembra como você estava também nesse travesseirinho de pedra, onde Deus falou com você pela primeira vez e prometeu para você as promessas que Deus tem na sua vida, porque Deus tem promessa do servo dele, do filho dele, ele tem. Lembra de onde Deus te tirou? Hoje possa ser que nós estamos indo como Jacó. Jacó estava sozinho, pobre, sem perspectiva, só com um propósito: vou para a casa do meu tio. E lá Deus fez o resto. Ele não era mais o Jacó enganador, ele foi transformado. Quando Deus ele fala nesses momentos de angústia como nós estamos, nós passamos, muitas vezes na nossa caminhada, ele vai transformando. Esse travesseirinho de pedra que nos faz ver aonde nós iniciamos, da onde Deus tirou, da onde Deus ele quer nos colocar, mas precisa ter essa transformação. Ele não quis ser o mesmo Jacó na frente de Labão, para você saber que eu não estou te enganando, para você saber, vamos fazer esse trato. E assim foi. Jacó foi de um jeito e voltou de outro. E assim nas nossas vidas também. Que nós possamos, desde o primeiro dia, todos nós temos o primeiro contato com o Senhor. Da onde Deus nos tirou, da primeira vez que Deus falou para nós o que Ele queria, qual é a promessa que Deus tem na nossa vida, na sua vida. Mas para chegar até lá não é fácil. É dormir no deserto, dormir em travesseirinho de pedra. Mas Deus deixou já nos avisar: vai ter anjos nos guardando. Vai ter anjos sim, nos protegendo e nos guardando. Nesse tempo que nós estaremos. Todas as vezes que a gente ficar preocupado, confia, vamos ficar firme, confiando e ficando firme, porque sonhar com Deus vai cumprir as promessas. As promessas de Deus vão se cumprir quando a gente sonha com Ele. E isso falta muito hoje em dia para nós mesmos, sonhar com Deus, ter esse sonho com Deus. A promessa de Deus ela não cai por terra. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Na vida de cada um de nós, Ele vai cumprir. Posso passar o tempo que for, assim como foi com Jacó. Quando Jacó foi para a terra do tio dele, ele tinha 40 anos. Que a palavra de Deus diz que Esaú ele tinha 40 anos quando ele casou. E foi logo em seguida que Rebeca foi falar para Isaac, para Jacó casar com as mulheres, que não casar com as mulheres eternas. Então, se já era Esaú e Jacó era gêmeos, Jacó tinha 40 quando saiu de lá. Do mesmo modo. Muitas escadas vão aparecer no nosso deserto. Muitas escadas. E quando nós estivermos caminhando, subindo as escadas assim, junto com os anjos subindo, nunca se esqueça do travesseirinho de pedra, aonde Deus falou com a gente a primeira vez. Não vamos esquecer jamais. E essa foi a palavra que o Senhor entregou. Que possamos fazer assim como Jacó, essa mudança, essa transformação, acreditar sim que Deus tem uma promessa para a vida de cada um de nós. Pode passar o tempo que for, não esquecer jamais de onde Deus nos colocou, onde Deus falou conosco a primeira vez. O deserto que a gente passa,
que a gente não está só. Não estamos só em nenhum momento. A gente pode até pensar, porque somos falhos, somos humanos. Pode até pensar que Deus não está vendo, que Deus não está vendo a nossa situação. Mas nós não estamos sozinhos. Aonde nós fomos, o anjo está, protegendo e cuidando. A mão de Deus para nos guardar. E assim é que os irmãos ficam com essa palavra, crendo que o Senhor Ele cumpre, a promessa de Deus ela se cumpre, ela nunca cai por terra, mas que venhamos ser transformados e que venhamos sonhar com Deus. Sonhe com Deus, meus irmãos. Confie, tenha fé, permaneça firme, vamos prosseguir. A caminhar no deserto é difícil, mas a gente nunca está sozinho. Esse é o bom. Essa é a certeza que Deus está conosco o tempo todo. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o Senhor?